Irmãos, a gente está aí na 8ª semana da nossa série de mensagens denominada Uns aos Outros. Tem sido um tempo bom de aprendizado, onde temos refletido a respeito da vida em comunidade, a respeito da dinâmica da igreja, daqueles que foram salvos por Jesus e compõem essa comunidade de fé. E nessa semana nós vamos falar sobre mais uma afirmação sobre uns aos outros. Nós vemos que em toda a Bíblia essa afirmação uns aos outros se repete por diversas vezes. São sobre essas afirmações que nós temos refletido ao longo dessas semanas, ao longo desses 2 meses. E hoje nós vamos refletir a respeito, vamos começar, na verdade, a falar sobre alguns elementos práticos a respeito de todo esse conceito que nós desenvolvemos até aqui. Porque a gente começou aprendendo sobre a base dessa vida comunitária na igreja, que é amar um ao outro. Depois nós fomos para as reações. A partir do momento que nós nos amamos, nós temos algumas reações, e nós aprendemos a respeito do perdão, nós aprendemos que nós devemos aceitar uns aos outros, independente de qualquer diferença cultural ou social que nós encontramos na igreja, nós precisamos nos aceitar porque fomos unidos através de algo muito maior, que é o sangue, o sacrifício de Jesus. Nós aprendemos que essa aceitação gera um igual cuidado uns aos outros, que também, a partir disso, nós devemos servir uns aos outros, que nós devemos também ter algumas reações diante do pecado, que todos nós convivemos. Quando pecamos, nós devemos confessar. E, da mesma forma, quando nós vemos um irmão em pecado, nós devemos confrontar em amor e servir esse irmão nessa luta dele contra o pecado. E hoje a gente vai começar a falar sobre alguns desdobramentos práticos dessas reações, dessa base do amor uns aos outros. E por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. E a gente vai ver o apóstolo Paulo instruindo aquela igreja a respeito de uma coisa muito importante, de algo muito importante na vida de todo cristão, na forma como nós devemos agir no nosso dia a dia, enquanto igreja. Colossenses 3, versículo 12 ao versículo 17, nós vamos ver aí o apóstolo Paulo falando àquela igreja. Entendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, e então, quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que o Senhor está falando conosco. Então, eu te convido a se colocar de pé nesse momento, e a gente vai fazer a leitura do texto bíblico. Se você não tem aí a Bíblia em suas mãos, você pode acompanhar a leitura a partir da projeção. A projeção está na mesma versão em que eu vou ler. A palavra de Deus diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Pode se assentar. Irmãos, a gente, nesses 5 versículos que nós lemos, 6 versículos, na verdade, 12 ao 17, nós vemos o apóstolo Paulo até usar essa expressão uns aos outros mais vezes.
ele fala que nós devemos suportar uns aos outros, devemos ensinar uns aos outros e devemos aconselhar uns aos outros. E é sobre a terceira expressão, uns aos outros, que ele usa nesse texto, que eu gostaria de concentrar a nossa reflexão dessa noite. Até porque, quando a gente olha para esse trecho do capítulo 3, nós vemos que o aconselhamento, de alguma forma, é o resultado desse suporte e desse ensino. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele nos chama de escolhidos, santos e amados. Quando a gente vê, quando ele começa a chamar, portanto, como povo escolhido, santo e amado, nós vemos nessas três afirmações a base para esse ensino que ele traz nesses versículos de 12 a 17. Ele fala sobre santos, porque nós nascemos de novo. Santos são aqueles que nasceram de novo. Talvez você não seja alguém que tenha familiaridade com a palavra de Deus, talvez você não seja nenhum cristão e não saiba o que significa nascer de novo. Talvez você tenha uma concepção equivocada a respeito do que é ser santo. Talvez ser santo para você te remeta àquelas imagens, aquelas figuras do passado, aqueles que os padroeiros das cidades, aqueles que temos no nosso calendário vários feriados atribuídos a determinadas pessoas que são chamadas de santos. Mas o apóstolo Paulo, ele dirige essa carta à igreja e chama toda a membresia de santos. Logo, se somos santos, quando ele fala a respeito da forma como devemos viver, ele está falando que ser santo implica em um estilo de vida que nós cristãos conhecemos como santidade. Esse estilo de vida, que é fruto do novo nascimento, que é morrer para a velha natureza e ressuscitar com Cristo para uma nova vida, se desdobra nessa vida em santidade. Paulo começa falando que nós, que ressuscitamos, devemos viver dessa forma. Ele fala que a nossa velha natureza morreu. Paulo, ele fala que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir da nova natureza. E ele diz também que que agora nós estamos em Cristo, que nós agora somos vistos por Deus a partir de quem Cristo é. Ele diz que nós fomos escolhidos por Deus, que foi atribuída a nós a justiça de Deus em Cristo Jesus. E é interessante que, quando Deus olha para nós, Ele nos enxerga através de Jesus, dos méritos de Jesus, daquele que realmente é santo, o único que não pecou, o único que viveu uma vida perfeita, o único que não cometeu nenhum pecado, o único que não errou, que não falhou, foi Jesus. Logo, a natureza da nossa santidade não é o nosso esforço, não é aquilo que nós fazemos. Santidade, antes de ser aquilo que eu faço, é onde eu estou, é estar em Cristo. Isso que me torna santo. Primeiramente, fundamentalmente, nós somos santos porque eu estou em Cristo. Então, se eu não recebi a Cristo e não compreendi que somente Cristo é o mediador entre eu e Deus, que é única e exclusivamente através de Cristo que eu sou salvo, eu posso ser a pessoa mais ética, a pessoa mais pura, mais decente, mais modesta, mais gentil, mais generosa, que Deus não verá nenhuma santidade em mim. Por melhor que seja o meu desempenho moral, por mais religioso que eu seja, se eu não compreender o Evangelho e não receber a Cristo, Deus não enxergará santidade alguma em mim. Porque a palavra de Deus diz que todos nós também somos pecadores, estamos separados de Deus.
O padrão moral de Deus é Cristo. E não há ninguém nessa terra, ninguém que tenha andado por esse solo, que tenha vivido a vida que Cristo viveu. Logo, por melhor que eu seja, eu vou falhar. Por melhor que eu seja, por melhor que alguém tenha sido, até mesmo esses santos que nós falamos no início da mensagem, nenhum deles foi capaz de viver a vida perfeita que Cristo viveu. Então, nós somos santos porque nós servimos a um Deus que é santo e temos um Salvador que foi completamente santo, que nos substituiu na cruz. Logo, quando ele assumiu a culpa em nosso lugar, Cristo atribuiu a justiça de Cristo em nós. Então, antes de santidade ser algo que eu faça, santidade é um lugar onde eu estou, quando eu estou em Cristo. Qualquer esforço moral ou religioso não é capaz de me tornar santo. Eu não sou santo porque eu cumpro um ritual religioso. Eu não cultuo a Deus para me tornar santo. Eu cultuo a Deus porque eu sou santo. Não é o culto que é santo, mas o Deus que nós cultuamos é santo. Nós cultuamos a um Deus santo. Nós louvamos a um Deus que é santo. Então, quando estamos aqui, com reverência, adorando e servindo a Deus, estamos fazendo isso porque nós servimos a um Deus que é santo. E, de fato, quando nós nos ajuntamos, nós estamos, de fato, tendo um encontro real com Cristo. A igreja, quando se ajunta, ela proporciona a seus membros um encontro real com Cristo. Por quê? Porque nós desfrutamos da comunhão e o encontro com a palavra de Deus. Mas não é o ritual em si que é santo, mas o Deus a qual nós cultuamos que é santo. Então, Deus não nos escolheu porque nós somos santos. Mas como Paulo diz que nós somos escolhidos, santos e amados, mas nós fomos escolhidos para sermos santos. Deus não nos escolheu porque nós obedecemos a Ele. Deus nos escolheu para obedecermos a Ele. Logo, tudo que nós fazemos quando estamos em Cristo é em resposta ao que Deus fez por nós, e não um meio para que Deus exerça o seu favor por nós. Não fazemos nada para alcançar o favor de Deus, mas servimos e glorificamos a Deus com a vida, porque fomos alcançados por Ele. E esse texto de Colossenses nos ajuda a compreender isso, porque nós vemos aqui um imperativo, como, por exemplo, perdoem uns aos outros. Só que é interessante que Paulo, ele mostra aqui, para esse imperativo, ele dá um indicativo. E a gente vê nesse capítulo o apóstolo Paulo fazer isso outras vezes. O que ele diz? Perdoem uns aos outros, assim como Deus os perdoou. O que isso significa? Significa que nós obedecemos em resposta. Ele não fala o seguinte: perdoem uns aos outros para que vocês sejam perdoados. Ele fala: perdoem uns aos outros porque Deus os perdoou. Então, nós vemos que a lógica da santidade é sempre a resposta do cristão à salvação que nos foi dada. A santidade é fruto do novo nascimento, de uma vida pelo Espírito Santo de Deus. Isso significa que ninguém deseja a Deus se não for chamado por Ele. Deus chama, Deus coloca em nós a fé, e a nossa vida, daí por diante, deve ser uma resposta ao que Ele já fez em nós. E nesse capítulo, ele fala que essa vida em santidade traz para o cristão algumas responsabilidades. Ele fala sobre 4 responsabilidades. A responsabilidade individual, que é o que é isso? É como eu lido comigo mesmo, como eu lido com o pecado, com a presença do pecado. E ele fala que nós devemos substituir sentimentos como ganância,
imoralidade sexual, ira, maledicência, linguagem indecente. Paulo fala que nós devemos nos vestir do novo homem. É como o cristão, esse novo nascimento, esse vestir do novo homem, da nova natureza, é como se você chegasse em casa sujo, sei lá, você estava jogando futebol, está suado, sujo, com a roupa suja, naquele campinho de várzea, que é difícil achar hoje em dia, e não tem lógica você chegar em casa sujo, tomar um banho e vestir novamente uma roupa suja. Você coloca o quê? Uma roupa limpa. Então, o novo nascimento é como esse banho. E a vida em santidade é essa roupa limpa que você veste depois. Se livrando, o quê? Da sujeira, por completo. A palavra de Deus nos fala também de uma responsabilidade na igreja, uma responsabilidade comunitária, que está relacionada à forma como eu devo tratar meu irmão, aquele que também nasceu de novo e passa a fazer parte da mesma família de fé que eu faço. Que eu e ele, independente das nossas origens, independente de qual estágio da maturidade cristã que eu estou e ele está, Deus nos vê igualmente santos em Cristo. Depois, nós vemos Paulo falando sobre a responsabilidade do cristão, a santidade na família. Ele fala sobre os papéis de marido, mulher, filhos. E é interessante porque grande parte dos problemas que existem nos dias de hoje estão relacionados à má compreensão ou até mesmo à inversão dos papéis de maridos, esposa, filhos. Mas isso é tema para uma série futura, até porque eu estou fazendo um panorama geral de todo o capítulo 3, tá, irmãos? A gente leu o trecho em que ele fala mais especificamente sobre a responsabilidade coletiva ou comunitária da igreja. Depois ele vai falar sobre a relação ali, patrão-empregado da época. Então, de alguma forma, Paulo aponta para uma responsabilidade civil dos crentes, uma ética cristã na vida em sociedade. O que nós vemos aqui, que o tema santidade é o tema central do capítulo 3, isso nos remete a um entendimento de que nós não podemos supervalorizar uma área em detrimento da outra. Que a vida cristã, ela compreende a nossa vida por inteiro. Que não é algo onde há departamentos onde Cristo reina na nossa vida, é Senhor da nossa vida em determinados departamentos e em outros não. Mas que Cristo é Senhor da nossa vida por completo. Na nossa ética individual, na nossa luta individual contra o pecado, na nossa vida junto aos outros cristãos, na nossa vida dentro do contexto familiar e também na nossa vida em sociedade. Que a santidade não se limita à minha luta individual com o pecado, mas a santidade afeta as minhas relações familiares, sociais e também com a igreja. E nessa noite, eu queria focar com vocês nesses versículos que nós lemos, que fala sobre a minha relação com a igreja, a minha relação com outros cristãos, a minha relação com aqueles que compõem a mesma comunidade de fé que a minha. Nosso foco hoje é falar exatamente sobre essa relação. E a gente vê aqui Paulo dando 3 orientações, onde as 2 primeiras, como nós falamos, desembocam na terceira, que é o tema da nossa mensagem, aconselhando uns aos outros, ou aconselhem uns aos outros. A primeira coisa que Paulo alerta, não somente aos irmãos aqui de Colosso, mas também a nós, é que nós precisamos estar cheios da palavra. Isso significa estarmos imersos, completamente influenciados pela palavra de Deus. Estar imerso na palavra é muito mais do que simplesmente decorar toda a Bíblia, por exemplo. Conhecer as referências dos versículos.
saber de cor todos os livros da Bíblia, talvez conhecer até mesmo os autores, e até mesmo dominar as línguas originais. Mas estar imerso na palavra é se aprofundar no conhecimento bíblico, mas ser dirigido por aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Como o próprio texto diz que a paz de Deus precisa ser o juiz, o árbitro em nosso coração. A palavra de Deus precisa ser aquela que vai dirigir as nossas ações, as nossas escolhas. Porque por conhecer a Bíblia, até o diabo conhece. O Senhor Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, e o diabo ele usou a palavra de Deus para tentar o nosso Senhor Jesus Cristo, de forma descontextualizada. E textos descontextualizados produzem as mais diversas heresias. Quantas seitas, quantas heresias foram difundidas e estão sendo difundidas no mundo, hoje em dia, baseado na própria Bíblia, de forma desconectada, de forma descontextualizada. Da mesma forma, nos tempos de Jesus, um grupo religioso denominado como fariseus, que eram profundos conhecedores da lei, observavam de forma rigorosa a moral, a religião, porém não conheciam o evangelho de verdade. E foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que era manso, em seu momento talvez de maior fúria, quando ele encontra ali toda a corrupção no templo, onde as pessoas estavam usando da fé das outras pessoas para ganho desonesto. A palavra de Deus conta que o Senhor Jesus ele entra ali e ele acaba com toda aquela profanação que estava acontecendo. Estar cheio da palavra também não é simplesmente amar a herança cristã, a herança cultural cristã, até mesmo militar por ela. É possível amar os dogmas e perder o coração. Estar cheio da palavra é não deixar-se influenciar pela mentalidade secular, que se revela de várias formas. Nos dias de hoje, nós vemos com muita força o secularismo sendo apresentado, se revelando, através de um hedonismo humanista, da desobediência total e completa de qualquer tipo de regra moral, onde o prazer é o princípio diretor da ação humana, onde nós vemos uma ética relativa, onde eu sou o centro, onde o homem é o centro, e interpreta a vida desconsiderando completamente a existência de um Deus que é santo. Mas o secularismo ele pode se revelar também de uma outra face, de uma face oposta a esse humanismo hedonista. Para nós cristãos, às vezes, isso é até essa outra face do secularismo é até muito mais sutil, porque às vezes se aproxima em conceitos, princípios e práticas cristãs. Um jovem chamado Gustavo Arnone, que é líder de uma igreja, um dos líderes de uma igreja da Atos 29 na cidade de São Paulo, ele postou há um tempo atrás falando sobre esse tipo de secularismo. Esse secularismo, ele postou o seguinte: esse secularismo mantém os dogmas, mas perde o coração. Defende a justiça, mas aspira a vingança. Preserva a tradição, mas perde pessoas. Deixa o apelo do avivamento ser substituído pelo oposicionismo. Antes falava para o ímpio se arrepender, agora quer esmagá-lo. O conhecimento da palavra não pode ser simplesmente intelectual, mas um conhecimento que é colocado em prática, que molda o nosso caráter, que derruba os ídolos do nosso coração e produz o que o próprio Paulo chama de fruto do Espírito. E é interessante porque, às vezes, nós vemos as pessoas falando, se referindo a esse ensino de Paulo na palavra de Deus como frutos do Espírito. E, às vezes, isso pode dar uma
interpretação errada, e a gente acha o seguinte: são vários frutos. Então, eu tenho uns e não tenho outros. Talvez tenha alguns em excesso para compensar aquilo que eu tenho falta. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, ele fala fruto do Espírito. Ele fala no singular. Um fruto que tem várias características: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É um fruto com 9 características. Estar imerso na palavra, conhecer profundamente a palavra e estar imerso nela produz em mim essas características. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode ir para o outro extremo e resumir a vida cristã somente na experiência. Estar cheio da palavra não se resume a uma experiência, mas vem através do conhecimento e da minha resposta a esse conhecimento. Na forma como esse conhecimento tem moldado o meu coração dia após dia. E por isso, depois que o apóstolo Paulo fala que nós devemos estar cheios da palavra, imersos da palavra, ele diz: ensinem uns aos outros. Nós devemos ensinar, compartilhar o conhecimento da palavra de Deus uns com os outros. A igreja, ela precisa ser uma comunidade de ensino. Seja através de escolas bíblicas dominicais, ou escola bíblica durante a semana, ou de mini seminários mensais, onde se passa um final de semana inteiro, ou a cada 2 meses, estudando um tema. Sobretudo através da pregação expositiva da palavra de Deus. Então, a igreja de Cristo, ela precisa ser uma comunidade, assim como ela é uma comunidade de adoração a Deus, ela precisa ser uma comunidade de ensino. E quando Paulo fala ensine uns aos outros, nós vemos que esse dever de ensinar não está restrito a uma liderança, mas deve ser algo compartilhado e ensinado a todos. Por muitos anos, o cristianismo foi afetado por um problema onde o ensino ele não era universal a todos os crentes, onde existia um grupo de líderes que eram detentores do conhecimento da palavra de Deus. E essa prática trouxe efeitos devastadores, onde você não universalizar, não trazer para toda a igreja o ensino da palavra, era um instrumento, inclusive, de dominação aos fiéis. Mas, graças a Deus, nós estamos livres. E hoje todos nós temos acesso à palavra de Deus. E nós precisamos nos esforçar, precisamos ser zelosos em aprender a palavra de Deus e compartilhar esse ensino com os nossos irmãos. E eu preciso conhecer a palavra de Deus para ensinar e também para me autoconfrontar, para me dar algo fundamental na vida cristã, que é o discernimento. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Se eu vivo um cristianismo somente a partir do que eu sinto, somente a partir de experiências, eu posso ser facilmente traído pelo meu coração. Mas quando a palavra de Deus habita ricamente em nós temos da parte de Deus algo que é fundamental, que é o discernimento. O ensino é fundamental para que eu não seja traído pelos meus sentimentos. Aí, a partir do estar cheio da palavra, de buscar o conhecimento, de ser formado pela palavra, de ensinar a palavra de Deus, Paulo ele faz a terceira afirmação, que é a afirmação que nós vamos, que é a afirmação principal da mensagem dessa noite, que é aconselhem uns aos outros. Para entendermos o que significa aconselhar, a gente precisa derrubar alguns mitos sobre o aconselhamento. O primeiro deles é que só pastores aconselham. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer
lá na carta que ele escreve a Tito, no capítulo 2, do versículo 1 ao 6, o seguinte: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Para aqui rapidinho. Ou seja, a gente vê que o aconselhamento ele nunca está desassociado do ensino. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Então, nós vemos o que aqui? O apóstolo Paulo falando sobre a importância de se ensinar, de se aconselhar. Ele está escrevendo essa carta a um pastor, mas falando que ensine os mais velhos, para que os mais velhos também ensinem os mais novos. Aconselhe os mais velhos, ensine os mais velhos, para que eles estejam aptos a aconselhar os mais jovens. Então, o primeiro mito que a gente derruba é que o aconselhamento bíblico, ele é tarefa exclusiva dos presbíteros da igreja. Aconselhar uns aos outros é papel de qualquer cristão maduro. E é algo que a gente quer enfatizar mais na nossa igreja. Esse evento que a gente vai ter aqui da Union Church no próximo dia 5, embora seja da Union Church, a gente está ajudando a organizar, o evento vai ser em português, e eu encorajo não só a liderança da igreja, mas todos vocês que puderem participarem desse treinamento, desse mini seminário, para que a gente possa, de fato, se desenvolver como uma comunidade que aconselha uns aos outros. Outro mito que a gente precisa derrubar é que aconselhar é dar a minha opinião sobre um fato. Eu não estou falando que as nossas opiniões não são válidas, que as nossas experiências precisam ser desprezadas, mas aconselhar é instruir o que Deus diz a respeito daquele fato. E é de fato o que Deus diz. É interessante que na mente relativista, você fala assim, não, porque a Bíblia diz, e a gente vê essa cultura secular tentando desconstruir a Bíblia a todo custo, que a pessoa pode pensar, não, isso a Bíblia diz, mas a Bíblia é um livro ultrapassado, de 2000 anos atrás, então os tempos mudaram. Porque às vezes as pessoas perdem a noção de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, se a Bíblia diz, é Deus que diz. Então, aconselhar biblicamente é instruir o outro a respeito daquilo que Deus diz a respeito daquele fato. E nem sempre as nossas experiências pessoais, as nossas atitudes no passado, em situações parecidas com aquela que aquele irmão está passando, foram atitudes necessariamente orientadas pela palavra de Deus. Por mais parecida que aquela situação que você viveu, ouviu, seja com a situação que o seu irmão está vivendo, mesmo que o resultado da sua ação tenha sido bom diante daquela situação, mesmo que algo que tenha sido um resultado bom aos seus olhos, aconselhar é instruir o outro à obediência a Deus. Se você viveu a experiência, se você passou por uma situação parecida, e você obedeceu a Deus naquela circunstância, a sua experiência, de fato, vai ser algo encorajador ao seu irmão, dizendo para ele que vale a pena obedecer. Mas o que norteia o aconselhamento uns aos outros é sempre a obediência a Deus. Por isso, o aconselhamento, ele nunca está baseado simplesmente na minha opinião, mas a partir daquilo que eu conheço de Deus. E baseado nisso, eu queria falar um pouco mais o que significa aconselhar. Por isso, aconselhar não é necessariamente impor decisões, mas apresentar caminhos. Ah, como assim? Você vai dar escolhas? A Bíblia é relativa? Não. É instruir o seu irmão a respeito do que é o caminho de Deus e o caminho do homem.
Porque diante de qualquer circunstância, nós sempre temos dois caminhos, o caminho do homem e o caminho de Deus. Diante de um fato, nós sempre somos tentados a trilhar pelo caminho do homem, porque nem sempre ir pelo caminho de Deus é o mais fácil. Por isso, a importância e a necessidade do aconselhamento. O aconselhamento é muito mais do que você dar a sua opinião, mas você instruir biblicamente, encorajar biblicamente aquele irmão a obedecer. É instruir o seu irmão a respeito do que é o caminho de Deus, de que ele tem essas direções, mas que ele precisa confiar em Deus, que obedecer a Deus é um ato de confiança a Deus. E, ao mesmo tempo, mostrar, através da obra redentora de Cristo, que se Deus o amou de forma sacrificial, amou aquele irmão de forma tão profunda, a ponto de entregar seu filho para morrer, para se sacrificar por nós, como o caminho de Deus não seria o melhor para nós? O aconselhamento bíblico é uma instrução para que o aconselhado faça uma autoconfrontação com a palavra de Deus. O aconselhamento passa pelo entendimento de que, ao invés de agradar ou exaltar a si mesmo, nós devemos examinar a nós mesmos e nos humilhar, porque o nosso coração é um coração pecador e corrompido. O primeiro passo nesse autoexame é que nós devemos admitir diante de Deus que nós somos pecadores. E depois, ao admitirmos isso, nós nos voltamos a Deus em adoração. Nós nos voltamos para Deus em adoração a Ele, entendendo que Ele é a única fonte de esperança para a salvação eterna. O Senhor, Ele provê salvação pela fé, como um ato de misericórdia e dom da sua graça. Ele não faz isso porque Ele encontra algo bom em nós, ou porque nós somos capazes de fazer algo que a gente mereça o favor de Deus. Quando nós compreendemos o amor de Deus, quando nós entendemos quem nós somos, e que a salvação de Deus, a salvação que Deus dá a nós, é fruto desse amor profundo, e compreendemos essa dimensão, nós somos encorajados e fortalecidos a obedecer a Deus, a entender que o caminho dele é o melhor para nós. E por isso, o aconselhamento na vida do cristão, ele deve prosseguir ao longo de toda a sua caminhada, para que a gente também seja livre, da hipocrisia de querer julgar os fracassos dos outros, sem antes examinar a nossa própria vida de forma bíblica. E nem sempre é fácil, irmãos, confrontar a si mesmo, nos moldes bíblicos. Às vezes, é uma experiência penosa para nós. Mas o Espírito Santo de Deus, que é o auxiliador, vai nos ajudar a gente encarar os nossos pecados, os nossos fracassos, as nossas falhas. O Espírito Santo de Deus vai nos confrontar, vai nos ensinar e vai nos guiar. E Ele é capaz de transformar qualquer tristeza em alegria permanente. Por isso, nós precisamos aconselhar uns aos outros, estar cheios da palavra. E a gente precisa fazer a seguinte reflexão: quais são as vozes que nós temos ouvido? O que tem sido juiz no seu coração? Hoje nós vivemos em tempos de centenas, milhares de influenciadores, principalmente através das mídias sociais, das mídias digitais sociais. Eu lembro que num projeto que eu fui voluntário durante um tempo, um projeto da
da MPC, chamado Escola da Vida, e foi interessante porque uma das palestras que eu fazia nessas escolas, era, na maioria das vezes em escolas públicas, era sobre vocação e carreira. Aí, era sempre uma palestra interativa, e eu chamei alguns jovens, algumas crianças, 12 anos à frente, e perguntei a profissão. Eu lembro que, na minha infância, a maioria queria ser médico, queria ser engenheiro, outros queriam ser arquitetos, outros queriam ser advogados. Aí a resposta foi quase unânime, todo mundo queria ser youtuber. Não há nada de errado ser um influenciador digital. O problema é que hoje são muitas vozes. São muitas vozes querendo influenciar. E, de alguma forma, as pessoas têm sido muito influenciadas por essas vozes. Eu louvo a Deus pela vida de cristãos que se dispõem a fazer esse papel para prestar um serviço à sociedade que nós vivemos, levando a boa notícia do Evangelho para as pessoas. O problema é que, às vezes, essas pessoas, esses influenciadores, que não têm a sua vida e o seu coração moldado pelo Evangelho, têm influenciado aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus, salvos por Deus. Estamos em um tempo onde as pessoas estão carentes de gurus para dizer a forma como eles devem viver a vida, que querem que interprete a vida para eles. Só que nós precisamos entender que precisamos estar cheios da palavra e compreender que nós só vamos conseguir obedecer plenamente a Deus se nós conseguirmos compreender a dimensão do amor de Deus por nós. Não simplesmente o que Ele mandou a gente fazer, mas, antes de tudo, como Ele nos amou. Se Deus mandou você viver assim, e você compreende a forma como Ele te amou, então viva dessa forma. Se Deus mandou você criar o seu filho de determinada maneira, saiba que, por mais que você ame o seu filho, Deus ama seu filho ainda mais do que você. Então, não seria Deus aquele que sabe o melhor para a vida do seu filho do que você? Da mesma forma, por mais que você se ame, Deus te ama ainda mais. O amor de Deus por você é maior do que o seu amor próprio. Se você ama o seu irmão, que é a característica distintiva de um cristão, do amor um ao outro, então aconselhe biblicamente o seu irmão. Instrua, seja um instrumento de Deus para que o seu irmão caminhe em obediência a Deus. Porque, por melhor que seja a sua experiência, por melhor que sejam as suas opiniões, por mais que você ame o seu irmão, Deus ama o seu irmão ainda mais. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mesmo que, às vezes, o conselho, a palavra de Deus, contraria até mesmo a sua opinião sobre aquele assunto. Às vezes temos opiniões equivocadas sobre um fato, mas por mais que você ame o seu irmão, o amor de Deus por ele e a vontade dele é muito maior do que a sua experiência. Então, a melhor forma de demonstrar amor prático a um irmão em Cristo é aconselhar biblicamente, ser um encorajador para que o seu irmão obedeça a Deus. Então, a igreja que serve uns aos outros é uma igreja que aconselha, é uma igreja que ama, que está imersa na palavra e que aconselha uns aos outros, onde nós cuidamos uns dos outros. Mas nós só conseguimos obedecer a Deus se a gente compreender
o amor dele. Quando nós compreendemos o amor de Deus, nós conseguimos nos deleitar com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pelo teu amor. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos amou de forma profunda. Por isso, Senhor Deus, nos lembra, Senhor Deus, a cada dia daquilo que o Senhor fez por nós, para que possamos viver, Senhor Deus, pela convicção que a sua vontade é fruto do teu amor, e que isso nos encoraje, Senhor Deus, a obedecer ao Senhor em todas as coisas. E que esse amor, Senhor Deus, e essa compreensão não fique restrita, Senhor Deus, à nossa individualidade, mas que possamos servir uns aos outros em amor, ensinando e aconselhando os nossos irmãos a respeito dos teus caminhos. Senhor, se há pessoas aqui que ainda não receberam a mensagem do teu evangelho, que não compreendem a mensagem do teu evangelho, que o Senhor faça a obra na vida dessas pessoas e que elas possam sair daqui transformadas, conhecendo um Deus que ama e que quer o melhor para nós. Senhor, nos ajude, quanto igreja, a ser essa comunidade, Senhor Deus, que serve uns aos outros. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.